Aceitem todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo eu o vi. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 24. Vou ler do versículo 36 ao 43. Dizem assim: Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Hoje é 27 de novembro de 2023. Agradecendo a todos que têm orado por nós, por essa missão. Continue, tá bom? Santo Deus, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te apresentar cada ouvinte, a família de todos, cada inscrito no nosso canal, cada novo inscrito, abençoa, retribui. Também te apresento a minha família, a minha vida, essa missão. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, eu hoje dei o tema para a palavra do dia dizendo eu o vi. Estamos aqui, eu continuando, falando sobre Jesus. Nós falamos dele, naquele primeiro momento, ele sendo prometido. Depois falamos dele dentro do útero. Depois falamos sobre assim, o seu nascimento, seu ministério milagroso. Depois a ira de seus inimigos, sua prisão, sua morte, seu sepultamento, sua ressurreição. E hoje eu quero falar, dizer as palavras sobre a sua aparição pública, quando ele aparece publicamente, após ressuscitar. Uma vez, ele apareceu a umas 500 pessoas, e isso de uma só vez. Inclusive, eu tive recentemente uma experiência, eu quero até aqui em breve palavras, registrar nessas breves palavras. Eu havia pedido a Deus, no dia do meu aniversário, dia 21, esse mês, e eu pedi um presente a Deus, E na minha oração pedi um presente espiritual, mas eu disse: Senhor, eu sei que o Senhor é comigo, o Senhor tem provado que me ama. Isso na minha oração, Me perdoe se eu estiver te pedindo demais, não é duvidando disso, do teu amor por mim. Mas se o Senhor me conceder uma coisa, e eu quero que seja dessa forma, e tem que ser dentro dessa, foi a minha expressão, posso dizer assim, bastante ignorante, como um pedinte diante de Deus, Quem sou eu para dizer tem que ser assim? Mas eu disse assim, Tem que ser assim, Senhor, nesse período aqui do meu aniversário. Só que no momento que eu estava pedindo a Deus, orando assim, gente, eu fechei os olhos e pela fé eu vi Jesus. É claro que você, a senhora, o senhor já
tiveram essa experiência e eu já tive em outros momentos. E aí vale salientar que eu vi Jesus, não foi Jesus, né? Fisicamente falando aqui, antes da sua morte, depois da sua ressurreição, ele aparece aqui, como já lemos na leitura base. Mas eu vi Jesus pela fé. Eu exercitei tanto a minha fé que aconteceu como eu pedi. Então isso vale um registro aqui. Então, o texto aqui, base que eu li, que inclusive não precisa comentar muito, nós encontramos Jesus aparecendo agora aos seus discípulos. Momentos antes, Lucas narra o episódio em que Jesus aparece a 2 discípulos seus no caminho de Emaús. E logo depois, Jesus aparece quando aqueles 2 discípulos estavam contando isso aos demais. Por isso que o versículo 36 da leitura base, onde eu iniciei, diz assim, falando ainda estas coisas, ou seja, os 2 estavam falando para os discípulos que Jesus havia, aparecido no caminho de Emaús para eles. Aí diz que Jesus apareceu no meio deles e disse, paz seja convosco. Não precisou Jesus bater na porta, tá? Porque Jesus, no seu corpo glorificado, ele não precisa não tem impedimento. É o mesmo corpo glorioso que os salvos em Cristo, os salvos nele, irá receber, ou irão os salvos, quando, naquele período da transformação, momentos que antecederão o momento do arrebatamento da igreja. Então aqui a gente entende que Jesus, ele fez questão de provar para aqueles discípulos seus que realmente era ele que estava ali. Não era um espírito, um fantasma, como eles, talvez atônicos, como estavam, e até alegres. Eles não compreendiam que era o próprio Jesus ressuscitado. Aí Jesus faz questão de provar isso para eles. Quando Jesus diz assim no versículo de número 39, dessa leitura base aqui em Lucas, capítulo 24, Jesus diz, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai. Porque as coisas de Jesus é dentro de verdade, é dentro de provas. Jesus faz questão de provar, e só se prova uma coisa quando se está com a verdade, E Jesus, ele próprio, é a verdade. Então entendemos isso aqui, é uma lição que eu aprendo também. Ao ponto de a gente ver Jesus ali, junto deles, perguntar, olha, vocês têm alguma coisa aí para comer? Jesus quis provar para eles que estava ali ressuscitado, mas que poderia mostrar para ele ainda aquela natureza humana que ele teve antes de morrer, como ele vivia, comendo, bebendo, normal, como uma pessoa faz, uma pessoa viva faz. Aí o versículo 42 diz que eles apresentaram para Jesus um peixe assado e um favo de mel. E o versículo 43 diz que ele comeu na presença deles. Eu quero concluir dizendo que nós podemos ver Jesus por fé. Tem até uma espécie de um dizer que eu li, uma frase, há muitos anos atrás, na década de 90, em um vidro de carro, diz assim, Jesus está vivo, ponto e vírgula. Hoje eu falei com ele. Então, creia nesse Jesus ressuscitado. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.